Ainda em 2003, o programa Fome Zero, com seus comitês gestores, e a Rede de Educação Cidadã investem na participação cidadã como estratégia para um país sem fome. O programa 1 milhão de cisternas, elaborado e desenvolvido por entidades da sociedade civil reunidas na articulação no semiárido brasileiro, a ASA, é transformado em política pública. Em 2004, o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade traz para o debate público os 8 Objetivos do Milênio. Ainda em 2004, 10 anos depois da primeira, acontece a segunda Conferência de Segurança Alimentar. No encontro, fica clara a necessidade de uma legislação para regulamentar as conquistas do setor e permitir que novos desafios possam ser cumpridos. Em 2006, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LOSAN, é aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula, apenas 2 anos após as primeiras discussões sobre sua criação. A LOSAN ela surge com muita expressão na realização da segunda Conferência de Segurança Alimentar. E digo assim, de todo o processo da conferência, porque surge nos estados a proposta dentro de uma identificação de que chegaram um momento que precisava estabelecer um marco legal sobre tudo aquilo que tinha se acumulado. Então, em diversas conferências estaduais, eu me recordo na Conferência de Minas Gerais, por exemplo, ela aparece com muita força, a proposta, e aí na Conferência Nacional que se realizou em Olinda em março de 2004, ela então é colocada como a reivindicação principal, resolução de maior força que surge dentro da conferência. Portanto, ela já nasce de uma movimentação social muito expressiva. Nós sabíamos que é um processo necessário, mas que não era um processo fácil. Primeiro porque ela tinha que ser construída a partir de consensos da sociedade, consensos do governo, e sempre considerando que ela passaria por toda uma tramitação no Congresso Nacional e que, em face disso, precisávamos ser realistas no sentido do que o Congresso iria comportar nos seus debates, de forma a não termos depois uma proposta muito mutilada. Nesse sentido, fizemos uma opção, a preparação dela, em termos de tratar a lei do essencial. Em 2007, acontece a terceira Conferência Nacional de Segurança Alimentar. O foco dessa vez foi como implantar as medidas previstas na LOSAN, entre elas o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN. A aplicação dessa ideia de um enfoque sistêmico para a segurança alimentar, ela resultou da seguinte compreensão. Primeiro, o que caracteriza um sistema? Você tem pelo menos 2 características do sistema: é a interdependência das partes que o compõem, e a segunda é que tem algum mecanismo de coordenação entre essas partes. Isso já é suficiente para montar, para caracterizar um sistema. No nosso caso, a segurança alimentar, o nosso enfoque é que ela é uma questão intersetorial, isto é, para você enfrentar a questão da condição alimentar e nutricional das pessoas, dos indivíduos, das famílias e da sociedade, é preciso que você tome em conta as várias dimensões que determinam aquela condição alimentar e nutricional. Tratar das várias dimensões implica em você fazer dialogar os setores de governo e os setores da sociedade, que atuam muitas vezes cada um apenas em uma dessas dimensões. Então é preciso que o pessoal que atua com a agricultura dialogue com quem atua com a saúde, que tem que dialogar com quem atua com o meio ambiente, que tem que dialogar com quem atua com política social, então, com emprego e renda. Isso é intersetorialidade. Então o que nós estamos dizendo? A condição alimentar e nutricional dos indivíduos, das famílias, da sociedade, ela tem múltiplas dimensões que estão relacionadas entre si e portanto, exige esse diálogo intersetorial. A segunda é que, e como que se faz a coordenação dessa intersetorialidade? Nós pensamos em 2 espaços de coordenação. Um que é o CONSEA. A ideia de CONSEA, isso é um conselho que reúne os vários ministérios envolvidos com segurança alimentar e representantes dos vários setores da sociedade, é de um espaço de diálogo sociedade civil-governo,
de concertação mesmo, de pactação, né, de objetivos e metas. Ao lado do CONSEA existe a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar Nacional, recentemente criada no governo Lula. Esta Câmara é um órgão só de governo que reúne os 19 ministros que estão lá, os 9 ministérios que estão no CONSEA, para que eles transformem em propostas de governo as proposições que vêm do Conselho. Então isso configura um sistema. Em 2008, o desafio é articular União, estados, municípios e sociedade civil pela plena efetivação do direito humano à alimentação saudável e de qualidade. A luta por um Brasil sem fome e sem pobreza, nascida da mobilização nacional e da capacidade de indignação da sociedade brasileira, é também a luta por um mundo mais justo e com mais oportunidades. De 1993 até 2008, foram 15 anos de um intenso processo de mobilização social. Partindo das ruas, hoje nós conseguimos construir centenas de redes sociais que militam e lutam pela transformação das mais importantes causas sociais do Brasil. Nosso grande desafio é lutar para que a gente possa manter e construir ainda mais espaços de articulação e fortalecer cada vez mais essa grande onda de mobilização social que teve início em 1993. Mais do que transformar este anseio em uma política pública, conquistamos o direito à participação cidadã. Vamos exercê-lo.